Dorival, tudo bem? Dorival, duas questões rápidas, né? A primeira, eu queria saber se esse foi o título mais difícil de vencer, até pelos adversários, principalmente Palmeiras, Corinthians e Flamengo, né? Então, da sua carreira, esse foi o título mais difícil, de adversários mais complicados? E o segundo, não em relação ao Flamengo, porque o Flamengo não tem nada a ver com isso, o torcedor não tem nada a ver, mas aqueles dirigentes que lá atrás fizeram o que fizeram com você, isso, querendo ou não, te traz um sentimento de justiça depois de conseguir um título justamente diante do Flamengo em um ano que o Flamengo não conquistou nenhum título? Olha, eu acho que talvez tenha sido sim o campeonato mais difícil. Eu me lembrei de 2015 com o Santos, quando nós também passamos por uma semifinal com Corinthians e, acredito eu, na fase anterior com o São Paulo. Era quase que um mini campeonato paulista. Depois também de ter saído em desvantagem com o Sport, foi o momento que eu assumo o Santos e nós tínhamos que reverter esse quadro dentro da Vila Belmiro. Então, assim, para mim foi um campeonato muito importante pela qualificação de todos os adversários que nós tiramos. Nós não podemos esquecer que, além de batermos duas equipes que são quase que confrontos, né, locais, nós também vencemos o campeão da América e o campeão da Copa do Brasil anterior. Então eu acho que isso para mim não tem preço. Foi um campeonato construído em cima de muito trabalho, muita dedicação, mas demais o que nós nos entregamos para que pudéssemos ter aí e vivenciar um momento como esse. Poucos sabem, poucos imaginam. Com relação ao Flamengo, eu acho que foi um final de ano assim um pouquinho diferente, porque além da alegria, né, ou das alegrias pelas conquistas, eu acredito que só eu e minha família, amigos, pessoas próximas com quem me abri, entenderam toda a situação, tudo aquilo que havia acontecido, havia se passado. É natural que eu tenha ficado muito chateado com tudo, mas jamais levei para o campo pessoal. Jamais misturei as coisas, jamais comecei a transferir responsabilidades, ao contrário. Eu acho que eu sempre soube separar muito bem uma situação da outra. Não tinha assim um espírito de uma revanche em sentido nenhum da palavra. Hoje eu joguei contra meus ex-comandados, pessoas que eu tenho um carinho e um respeito muito grande. Eu só fico assim um pouco chateado porque quando nós ganhamos aquelas competições, diziam que era um arroz e feijão, e que um arroz e feijão e que qualquer um faria igual pela capacidade do elenco do Flamengo. Um mês depois, por incrível que pareça, um mês depois, quando aquela mesma equipe não alcançava os resultados da disputa do Mundial, era uma equipe que precisava de reforços. Tinha acabado de ser campeão do Brasil, da Copa do Brasil e da Libertadores. Eu estranhei muito aquelas atitudes, aquelas colocações, as afirmações de muitos que no ano anterior diziam ser o melhor elenco da América. Aliás, desculpa, o ano anterior não. 30 dias atrás diziam ser o melhor elenco da América e que ganharia de qualquer jeito aquela competição. Então foi muito estranho tudo o que aconteceu. E tentando uma desqualificação de todo o trabalho que foi desenvolvido. Eu acho que hoje eu comprovo com todo o grupo do São Paulo, com todo esse elenco, que para se atingir no futebol você tem que ter muita dedicação, muito comprometimento e, acima de tudo, dignidade, para que você possa realmente encontrar grandes resultados. Poucas pessoas têm noção, têm ideia daquilo que foi feito dentro de São Paulo. Do trabalho,
do comprometimento, de poder resgatar um grupo que estava muito magoado naquele instante, mas que entendeu o recado, que passou a acreditar naquilo que foi proposto, e com a ajuda substancial de uma torcida que voltou a ser apaixonada, nós conseguimos um momento que não tem, talvez seja inigualável nos últimos anos de história desse clube. Então, eu acho que, para mim, isso não tem preço. Eu só tenho a agradecer àqueles que confiaram no meu trabalho e de minha comissão, àqueles que confiaram em que nós poderíamos dar um retorno depois do que havia acontecido em 2007, quando nós saímos de uma zona de rebaixamento. E na última rodada do Campeonato Brasileiro, nós éramos a melhor equipe do segundo turno, até aos 44 minutos do último jogo com o Bahia. Era a melhor campanha do retorno. Quando ali nós tomamos um gol e caímos para a terceira colocação, e a diretoria não entendeu que aquele trabalho seria um trabalho de recuperação do elenco no ano seguinte, e resolveu cortar. Eu fiquei com aquilo marcado para mim. Eu queria voltar ao São Paulo, porque eu queria dar ao torcedor São Paulino uma resposta daquele momento que nós aqui passamos. E com todas as dúvidas e incertezas que foram geradas desde a minha chegada, inclusive com muitas opiniões que eu ouvi, que eu havia dado um passo errado na minha carreira, eu prometi a todos que nós não sairíamos esse ano do São Paulo, nós não fecharíamos o ano se não estivéssemos disputando uma final de competição. O que aconteceria nessas finais? Ninguém sabe, porque você não administra resultados. Mas eu estou muito satisfeito com o que eu estou vendo, porque é um grupo que até outro dia ainda não contava com o Lucas, não contava com o Rames, não contava com... talvez só os dois. Foi o mesmo grupo que foi questionado, foi o mesmo grupo que foi humilhado após o Campeonato Paulista, e que meses depois conseguem dar uma resposta, tirando dos maiores adversários do São Paulo, e o campeão da América e campeão da última Copa do Brasil. Então isso daí para mim não tem preço. Eu só tenho que agradecer ao torcedor são paulino pela confiança que teve, e o principal de tudo isso, que talvez não tenha sido a conquista de uma Copa do Brasil, mas o resgate do amor do torcedor pelo seu clube novamente. Isso daí eu jamais vou esquecer. E o torcedor são paulino tem uma participação decisiva em tudo que nós fizemos, porque eles foram fundamentais em momentos importantíssimos dessa arrancada que a equipe deu. Dorival, tudo bem? Boa noite, parabéns pelo título. Também são duas colocações. A primeira, em que momento dessa campanha você sentiu que esse time poderia bater campeão da Copa do Brasil? Teve algum fator, algo que você viu no treinamento, num jogo, numa conversa, que você falou, esses caras vão chegar? E segunda, se você puder responder, com toda a tua experiência como jogador e técnico, como é estar com o nome agora na história de um clube do tamanho do São Paulo? Se vocês perguntarem a todos os jogadores, no primeiro dia, na minha primeira reunião com o elenco, eu olhei na cara de cada um e falei que eles se preparassem, porque nós chegaríamos a uma final de competição. Falei com toda a certeza do mundo, porque eu acreditava, confiava no trabalho e tinha noção do que era o elenco do São Paulo. E aquilo me fez acreditar cada dia mais que nós não estávamos jogando aquela frase aleatoriamente para que eles entendessem ou não. Porque foi a reação deles que me fez acreditar a cada momento que nós poderíamos realmente atingir algo maior. E é interessante que tudo que foi jogado, tudo que foi proposto, eles aceitavam, eles se agarravam, eles entendiam e eles buscavam correções. E nós encontramos aí um padrão de jogo que nos fez tirar aí em jogos importantíssimos, nos fez eliminarmos aí adversários complicadíssimos e difíceis, fazendo por merecimento ou chegando com muito merecimento a uma final dessa competição.
Eu acho que não teve um momento específico, porque eu sempre acreditei nisso. Eu tinha certeza, eu tinha uma convicção muito grande que nós chegaríamos. E se vocês quiserem perguntar para o próprio presidente, no dia que ele foi à minha casa para que nós acertássemos o contrato, a convicção com que eu falei para ele, que eu não gostaria que nenhum jogador saísse do São Paulo, se não pudéssemos fazer nenhuma contratação. E ele acabou, ao final desses últimos 2 meses ainda, tendo a possibilidade de nos dar aí Lucas Rames como um acréscimo aí ao nosso grupo. Então, para mim, eu acho que foi um momento único, em que tudo aquilo que foi colocado ao nosso grupo, eles aceitaram, eles entenderam, e eles me fizeram acreditar cada dia mais que eu estava com o caminho andado, no caminho correto, para que chegasse. Eu acho que, com relação à segunda pergunta, a alegria que eu estou sentindo hoje é imensurável. Por favor, presidente. Não. Por favor. Já, vários deles. É imensurável a alegria que eu sinto hoje de poder deixar um cantinho de uma história belíssima, de um clube belíssimo, uma página, pelo menos, preenchida aí com o nosso nome, o nome desses atletas que valorizaram consideravelmente essa campanha. Eu fico muito feliz que isso tudo tenha acontecido. E eu quero fazer uma colocação aqui, não por estar ao lado do presidente, eu pedi, inclusive, que ele pudesse participar dessa reunião, porque, às vezes, as pessoas não têm noção e não entendem tudo que está sendo desenvolvido e feito dentro de São Paulo. Por isso que, há uns 3 meses atrás, aqui mesmo, eu falava para vocês que o São Paulo estava se preparando para que grandes resultados acontecessem. Poderíamos, talvez, aguardarmos aí 1 mês, 3, 6, 1 ano, mas aconteceria em algum instante. Como em 2018 eu falei a mesma coisa a respeito do Flamengo. Logo na minha saída, em 18, em 19, ganham tudo, justamente pelo trabalho que estava sendo desenvolvido. E tudo que o presidente tem feito, de estar dentro do clube praticamente todos os dias, no CT, aqui no Morumbi, participando ativamente de tudo que vem acontecendo, entendendo todas as solicitações e todos os pedidos que nós fizemos. Nós chegamos a ter várias propostas aí para os nossos jogadores. O presidente segurou todas elas, porque o objetivo maior e único era poder dar um título ao torcedor são paulino. E, presidente, eu agradeço aqui de público o senhor ter entendido, encampado a ideia, aceito, mesmo que com todas as dificuldades, passar por um momento como esse, porque eu acredito que não tenha preço o que está acontecendo hoje com o nosso clube, e com a certeza de que as conquistas estarão abertas. Muitos e outros, com certeza, acontecerão pela lealdade, pela dignidade e pelo trabalho. São Paulino pode ter certeza que ele está muito bem representado. Porque tudo que está acontecendo dentro do clube, só as pessoas que estão no entorno têm noção. Mas eu não tenho receios em afirmar que o São Paulo caminha a passos largos para voltar a ser a grande equipe que sempre foi e que marcou a história do futebol brasileiro.